Meu nome é Isabel Ficho, trabalho no Colégio Elite NIE desde 2015 na disciplina de História com sextos e sétimos anos. O projeto desenvolvido chama-se A História através das Notícias, tarefa permanente. Esse projeto ele é desenvolvido uma vez por semana e desde o início do ano letivo ele é proposto aos alunos de forma que eles busquem através da internet, através dos canais de tecnologia, notícias referentes a assuntos políticos, econômicos, sociais, meio ambiente, educação, tudo que eles possam trazer de reportagem, olhando evidentemente a sua fonte, né, e a data em que foi publicado, para que se torne depois notícias em sala de aula. Aqui a gente coloca essa notícia dentro de uma plataforma chamada Padlet, onde eles podem estar colocando semanalmente essas notícias e depois em sala de aula a gente discute. Cada aluno pode falar a sua reportagem, a sua notícia. O objetivo é que eles desenvolvam a sua oralidade. Não pode ler, então eles têm que ler antes, fazer o seu resumo, colocar a notícia na plataforma e depois eles contam para a classe. Sempre existem algumas notícias que são muito próximas, que fazem o mesmo canal do assunto. E aí então existe uma discussão sobre o que é que está acontecendo. Isso pode ser desde a cidade, estado, Brasil ou mundo. Com isso, podemos então falar a respeito de assuntos atuais, polêmicos, de guerra, de política, sem evidentemente falar sobre candidatos, mas assuntos que realmente podem fazer a diferença na nossa vida. Assuntos que são exatamente assim de nível maior, de nível, por exemplo, guerra, Israel, Hamas, agora o Líbano, eles procuram realmente ir atrás, pesquisar para ter conteúdo e poder comentar dentro da sala de aula. E muitas vezes esses conteúdos, essas reportagens que acontecem, a história que acontecem no dia de hoje, pode ser feito um paralelo junto ao conteúdo do qual trata o livro didático deles, né? A apostila na qual trabalhamos. A participação das crianças, dos alunos, ela é ativa. Eles gostam de ler, gostam de estar expondo a sua notícia e sempre há uma discussão que é o que mais interessa. Com isso, a oralidade dos alunos tende a desenvolver e criar vocabulário. Foi solicitado ao aluno que eles pudessem fazer a sua forma, o seu registro. O registro dentro de história, ele é o mais importante. Então é aquilo que o aluno sabe e como ele vê e como ele sente a atividade. É o feedback que o professor tem. Então registrar, e isso foi feito nos sextos, nos sétimos e alguns alunos até que já passaram pelo sexto e pelo sétimo, é o feedback que nós temos que essa atividade demonstra um poder positivo dentro da história, onde esse aluno pode ficar cada vez mais conectado, mais integrado e podendo falar e discutir assuntos atuais. Eles foram proativos, foram escrevendo e com isso também ajuda a escrita em história, não é apenas escrever, mas é como escrever em história. Então a história também está a serviço do ler, interpretar e escrever. Por meio desse projeto, eu percebo que os alunos conseguem realmente se conectar e conseguem realmente falar, discutir a história. Receber o prêmio Professor Térésio é expandir esse prêmio aos alunos que são eles que fizeram e fazem todo o projeto. E claro, a própria escola, né, o Colégio Elite NIE, que dá a oportunidade de nós podermos aumentar e fazer com que o conteúdo de história fique muito mais interessante, que esse conteúdo de história fique atual todos os dias. E o Colégio Elite NIE nos permite poder levar a história atual de uma maneira diferenciada para que os alunos possam então refletir e depois ter a sua própria opinião.